Então, estamos aqui, mais um vídeo da Codeme. Agora a gente vai conversar com o Leonan Lisiero, professor da Federal de Pernambuco. É isso? Não, Universidade Federal da Paraíba. Paraíba. Pô, confundi. Professor de Direito Constitucional. E a gente vai falar um pouco sobre Pacto Federativo, Constituição Federal e todas essas medidas excepcionais que ultimamente os governos têm tomado de fechamento das divisas, das cidades e tal. Então, queria começar fazendo a primeira pergunta para o Leonan. O que é um estado de calamidade pública? E qual a diferença entre estado de calamidade pública, estado de emergência e estado de defesa? Tá, vamos lá. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, Priscila. Não só entender isso, porque houve como o pessoal fala aqui, um moído, né, semanas atrás, na qual o presidente da República estava querendo cogitar a possibilidade de decretar estado de sítio, que, na verdade, ele deixou isso um pouco subentendido, né? Olha, não precisamos pensar em estado de sítio ainda. Mas não é nem a possibilidade disso acontecer. Não. A gente não pode confundir. O que a gente tem hoje, a gente pode pensar como um estado de calamidade pública, é uma situação anormal de funcionamento social do Brasil. A gente está no meio de uma pandemia, e assim, fazendo isso de forma bem simplificada, tá? Sem muito juridiqueza aqui. Nós estamos no meio de uma pandemia terrível, que nós não sabemos ainda, a gente sabe muito pouco, mas a gente não sabe a amplitude, a gente não sabe ainda como vai ser a nossa vida nos próximos meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, porque assim, todo mundo que teve a Covid-19, que sofreu disso, que está recuperado, mas está recuperado há pouco tempo. A gente não tem ainda nenhum histórico, a gente conseguir ter algum tipo de previsão. Então, e a situação que estamos vivendo no Brasil é uma situação deveras normal, né? Os comércios fechados, né? Todo mundo dentro de casa, ensino remoto, aula de escola pública suspensa, enfim, estamos vivendo assim uma situação exatamente de calamidade, né? Podemos ter aí dependendo do comportamento social, uma alta de procura de tratamento em leitos hospitalares, podemos ter aí colapso em sistemas de saúde de municípios e estados, enfim. Existe uma situação que socialmente ela é normal. Ela não é normal num sentido institucional mais grave. O que eu quero dizer com isso, né? A nossa Constituição Federal, ela promulgada lá em 5 de outubro de 88, ela prevê em si 3 grandes hipóteses de o que a gente vai chamar de estado de exceção no Brasil. Mas não é bem a ideia de estado de exceção ainda, no sentido lá da teologia política do Carl Schmitt. Por quê? Só para a gente deixar isso claro. Quando a gente vai falar sobre estado de exceção do Schmitt, a gente pensa, olha, né, o soberano é aquele que decide sobre a exceção, ou seja, quando há emergência para se declarar exceção e o que vigora durante a exceção. A Constituição brasileira, ela já deixa isso muito bem delimitado. Ela não dá uma margem tão ampla, né, de como em ordens constitucionais pretéritas aqui, de deixar o chefe do Poder Executivo escolher o que vigora e o que não vigora. A Constituição ela prevê hipóteses muito claras no seu artigo 136, 137, correspondentes aí ao estado de defesa e ao estado de sítio, e também são hipóteses muito claras acerca de intervenção federal, lá a partir do artigo 34 da Constituição. Essas são as 3 hipóteses de estado de exceção institucionalmente previstos. O que significa isso? Que as instituições nessas hipóteses, elas não funcionam regularmente, mas ainda assim dentro de uma margem de discricionalidade muito pequena
comparado a alguns outros regimes autoritários que tivemos em épocas passadas. Deixa eu exemplificar para isso ficar muito claro. O Brasil ele viveu épocas de exceção muito claras. Tá? Em algumas épocas de claros vácuos constitucionais. Eu vou destacar 3 momentos na nossa história que nós vivemos isso. O primeiro, desde a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889, no qual, esse dia no qual, que é importante a gente falar aqui, já que é a conversa sobre pacto federativo, foi nesse dia em que o Estado Federal foi instituído formalmente no Brasil. Só que ele não foi instituído com uma reforma constitucional lá da Constituição de 1824. Ele foi instituído por decreto. O decreto número 1 da República, no dia 15 de novembro de 1889, transformou as antigas províncias em Estado. Essa transformação ela foi depois ratificada lá na Constituição de 1891. Só que durante 2 anos, desde a proclamação da República, até 1 ano e meio mais ou menos, até a proclamação da Constituição de 1891, a gente viveu um vácuo constitucional, que a gente tem uma república, a gente tinha uma Constituição vigente que não tinha sido revogada, mas ela não tinha mais eficácia no sentido coercitivo, bem da ideia da eficácia social mesmo. Segunda hipótese muito interessante disso, em 1930, depois da Revolução de 30, o Getúlio, de 1930 a 1934, antes da Constituição de 34, ele governou com base em um decreto emitido em novembro de 1930, no qual, por 4 anos, ele teve poderes concentrados do Poder Executivo e do Poder Legislativo. A Constituição de 1891 ainda, em tese, estava vigente, mas ela estava num vácuo constitucional até a chegada da Constituição de 34. Certo? O terceiro momento que a gente pode falar claramente é justamente de 1º de abril de 64 até a promulgação da Constituição o Dormif, da Constituição de 67. Porque olha como é que será a questão da bagunça, né? O Castelo Branco tinha sido eleito pelo Congresso como o chefe, como presidente por eleição indireta, depois que foi declarada que o presidente João Goulart tinha abandonado o cargo, mas ele não tinha abandonado o cargo. Então, ele foi deposto pelo presidente do Senado, o presidente da Câmara assume interinamente, eles fazem a eleição indireta, o Castelo Branco assume, mas ele não fica pelo restante do mandato do João Goulart, ele pelo contrário, ele se perpetua. Né? E até a Constituição de 1967, que, de novo, não vou nem entrar nos detalhes das condições esquisitas que foi feita a Constituinte, de atrasar o relógio, aquela coisa toda. Não vou nem entrar nesse detalhe. Mas, enfim, é uma Constituição que tinha um vigor e revogava aí a ordem de 46. Mas, ainda assim, durante quase 3 anos, ficamos em um determinado vácuo. Isso são medidas de exceção muito mais próximas no sentido do Schmitt do que a ideia de exceção que a gente fala institucionalmente. Tá? Mesmo para promulgar um estado de defesa, que é algo, claro, muito mais simples do que promulgar um estado de sítio, o presidente da República precisa ter a participação do Congresso. O estado de sítio, então, isso é necessário. Então, sempre há um controle das ações do presidente da República pelo Congresso Nacional, na intervenção idem. Então, por que eu estou deixando isso claro? Porque o que nós estamos vivendo, primeira coisa, não é uma ideia de estado de exceção como o do Schmitt, né? Bolsonaro não concentra poderes, né? Não é nada perto do que foi lá feito naquele presidente lá da Hungria, nada parecido. Aquilo lá talvez se aproxime um pouco. A gente não tem nada parecido com isso. Né? E segundo, mesmo dentro de uma situação prevista na Constituição, não é o caso. Nem mesmo de decretação de estado de defesa, quiçá de estado de sítio. A gente não pode esquecer que essas medidas, apesar de tudo, elas são excepcionalíssimas. A intervenção federal, ela é prevista. Ela está prevista lá na Constituição desde a promulgação de 5 de outubro de 88. Ela foi usada pela primeira vez
em 2018, quando houve intervenção no Rio, e depois a gente teve intervenção em Roraima. Mas foi a primeira vez que isso foi usado. Isso com quase 30 anos de vigência da Constituição, né? Por ausência de capacidade do governo do Rio, então, naquele momento, de lidar com um gravíssimo problema de segurança pública que ele estava, e foi necessária intervenção. Mas isso é uma medida excepcionalíssima. Então, a gente não pode pensar que, por mais que todo esse cenário de pandemia seja algo horrível, que isso sugere possibilidade de decretação nem mesmo de estado de defesa, do qual, né, alguns dos nossos direitos fundamentais eles são ali, eu não vou dizer tolhidos, mas eles são restritos excepcionalmente. Né? Aí pode falar assim, mas enquanto a ideia de... Eu queria te perguntar sobre essa questão da restrição dos direitos individuais. Porque o que a gente está acompanhando é uma divergência entre as decisões dos governos do Estado, que estão tomando essas medidas excepcionais como garantia da proteção à saúde pública, né? E, por outro lado, o governo federal, que, para mim, me parece que cada vez mais age para fomentar uma guerra federativa. Porque, ao mesmo tempo que ele decreta o estado de calamidade, quer dizer, ele reconhece que há um problema de saúde pública que chega a decretar um estado de calamidade oficialmente, mas, ao mesmo tempo, intervém o tempo todo na imprensa com o comportamento dele, né? Contra a questão da quarentena, do isolamento e tal. E aí, por outro lado, a gente tem alguns, mais especificamente dois governos, que é o de São Paulo e o do Rio, que vem endurecendo o discurso ameaçando de prisão, de multa. Queria que você falasse um pouco sobre essa contradição, essa divergência, qual é o limite de cada estado, né? O que efetivamente o governo federal pode intervir para atrapalhar, porque, a meu ver, as atitudes dos governos do estado estão corretas, né? Porque a gente tem em meio a uma pandemia, mas, por outro lado, me assusta essa insegurança, essa incerteza e esse ruído, vamos dizer, na comunicação entre governo federal e governo dos estados. Então, essa é uma pergunta interessantíssima, porque, enfim, por mais terrível que seja esse nosso estado atual, né, de pandemia, em que pessoas estão adoecendo, pessoas estão falecendo, a gente não sabe a dimensão disso. A gente precisa lembrar que o Brasil, ele é uma federação, mas ela é uma federação construída de cima para baixo. Por que eu digo isso? Porque assim, nós não temos uma tradição federativa de autogoverno. Apesar das tensões, né, via concentração no poder da União, descentralização para os estados, mas o Brasil sempre foi uma federação muito mais centralizadora do que descentralizadora. Isso a gente precisa deixar isso muito claro, inicialmente. Tá? Segundo, historicamente, o Brasil, ele foi desenvolvido, a sua sociedade ela se desenvolveu de modo isolado. Mas o Brasil ele não foi pensado como uma nação, ele foi pensado como uma colcha de retalhos, como Oliveira Viana falava, de gânglios sociais, e que em determinado momento, certo? Isso lá no nosso século XIX, tornamos um Estado independente, e o Brasil ele começa a ser pensado como um Estado nacional, só que nós não temos isso até 1930. Olha como é que isso é interessante. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de 1930,
até um pouco antes, na verdade, mas a gente começa um impulso ali de construção de uma identidade nacional, que nós não tínhamos. Tá? Onde que isso reflete, especificamente? A Constituição de 1891, ela era uma Constituição altamente inspirada na Constituição norte-americana. Né? A idealização do Rui Barbosa, de descentralização como promoção de democracia, que nos Estados Unidos faz algum sentido, mas, de novo, a sociedade brasileira não se desenvolveu daquele modo. Então, o que acontece? Foi instituir um modelo federativo em uma sociedade que não comportava aquilo naquele momento ou não daquele jeito. Até um pouquinho sobre isso que eu falo na minha tese de doutorado. Enfim. Vamos lá. A partir de 1930, o que a gente tem? Aquele grande poder dos estados, sobretudo, né, dos grandes estados do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, isso, de certo modo, é minado. A União, de forma muito incisiva, ela começa a ter um controle altíssimo sobre a condução da vida nacional. E isso que a gente tem tudo isso da época do Vargas. Então, por exemplo, expansão do folclore, Monteiro Lobato, tudo isso. Ou seja, a ideia de construção de identidade nacional, Voz do Brasil, a codificação e unificação de legislações, tanto que a gente pode ver, por exemplo, o CLT, o Código Penal, o Código de Processo Penal, tudo isso da época do Vargas. O Código de Processo Civil antigo, que era o de 39, tudo isso da época do Novo. Vamos lá, que era a vigência de uma Constituição altamente autoritária, autocrática, mas que institucionalmente ela estava vigente, apesar de uma situação de excepcionalidade dentro dela, que por uma ação do próprio Vargas não se concretizou. Foi aquela questão de convocação de eleições para o Congresso. Por que eu estou falando especificamente sobre isso? Quando a gente chega nos anos 80, a tendência é pela descentralização. E aí fica uma disputa teórica, que eu não vou entrar nesse debate aqui agora, se a Constituição de 88 ela foi mais centralizadora e essa centralização causaram, né, os problemas que tivemos nos anos 90 sobre um monte de reforma legislativa, sobretudo de âmbito fiscal, ou se ela foi muito descentralizadora, em que houve muita concentração de poder na mão dos governadores, e isso também levou ao colapso que levaram as reformas fiscais dos anos 90. O que a gente tem hoje de cenário federativo no Brasil? A Constituição prevê um escalonamento federativo altamente centralizador na União. A União é gigantesca, os estados eles são pequenininhos, os municípios menores ainda. Inclusive, a própria existência institucional do município como ente federativo, por incrível que pareça, isso, de certo modo, fortalece a União enquanto ente federativo. Pois bem, desde 88, nós não temos, de forma tão gravosa, uma crise federativa como essa. Fora uns outros malucos aí que ficam falando de separatismo, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul, mas fora isso, assim, vamos lá, que não tem sentido algum dentro do Brasil, nós não víamos os estados se insurgindo desse modo contra a União. A gente teve isso nos anos recentes com coisas pontuais, né, Priscila? Você lembra, por exemplo, lá em 2012, quando o Sérgio Cabral estava convocando o pessoal para fazer protesto contra a redistribuição dos royalties? Você não lembra disso? Mas não era uma insurgência desse modo. Entendeu? A gente não tínhamos, pelo menos de um modo não televisionado e divulgado, sim, uma discussão a nível, como, por exemplo, o Bolsonaro teve com Dória na semana passada, naquela reunião remota. Entendeu? E aí a gente tem um outro agravante nesse momento. Por quê? Estamos aí uma situação de uma retomada de uma onda conservadora no Brasil /liberal, que começa, no meu ver, perder alguma força, mas ainda é forte, com nomes que buscam ocupar um determinado espaço vazio que vai ser deixado pelo Bolsonaro.
Isso para mim é fato consumado, aliado à própria incapacidade política barra administrativa do presidente da República, do próprio Bolsonaro. Por que isso? Assim, não vou entrar no mérito, enfim, se ele tem qualidades intelectuais, eu não estou nem entrando nesse mérito, mas assim, o governo Bolsonaro, como a gente consegue observar, é um governo que ele é completamente, ele tem duas faces assim, muito claras. Ele tem uma face que ela inicialmente era muito voltada para o apoio do mercado, então toda que Paulo Guedes, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, tudo isso que era cotejado pelo mercado, e o outro é uma fala para o público fanático, que é essa que o pessoal chama dessa ala ideológica, certo? Nesse meio termo, os militares davam alguma sustentação. Porque o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, e isso precisa ser dado o devido enfoque. Tudo bem, já houve 2 golpes no Brasil capitaneados pelas Forças Armadas, mas assim, isso sempre foi uma exceção dentro da história das Forças Armadas. As Forças Armadas elas sempre tiveram uma característica legalista. Não podemos esquecer que, quando Getúlio morreu, foi justamente um general do Exército que impediu que fosse dado um golpe. O Henrique Lott botou os tanques na rua e não deixou isso. Não. Então, ou seja, houve realmente aí um determinado atraso de 10 anos no golpe militar. Mas, né, as Forças Armadas hoje em dia, e realmente eu não acredito que, com exceção de um ou outro, né, ainda próximo, algum tipo de reacionário, vá querer se aventurar com alguma maluquice do Bolsonaro, não. Primeiro, porque ele não tem mais respeitabilidade entre os seus próximos, né, e me admira muito que já tenha tido um dia. Né? Segundo, ele, enquanto político, é um desastre completo. Né? Não tem plano de governo, ele não sabe nem o que governa. Ele não é uma pessoa, como é que posso dizer, com algum pulso firme, sem parecer autoritário, mas autoritário no sentido de descontrolado. Porque repare uma coisa, toda pessoa muito autoritária, quando ela é contrariada, ela fica muito nervosa. Para não falar que eu estou falando de Bolsonaro e pessoal da direita, até mesmo dentro da esquerda a gente tem esses casos. Se vocês pegarem qualquer vídeo antigo de debate da Prefeitura de São Paulo, dos últimos, sei lá, 15 anos, 16 anos, quando a Marta é confrontada, ela fica nervosa, fica vermelha, aquela coisa. A própria Dilma ficava um pouco nervosa. Então, existe o lado leva isso num sentido assim que extrapola qualquer tipo de previsão. E aí, como ele não tem mais domínio nem sobre os próprios ministros, né? Ele começa a perder espaço para 2 políticos emergentes. Bom, tivemos um problema técnico, travou um pouco, então voltando. Então, eu falei de 2 políticos emergentes, o Witzel e o Dória. Não desconsiderando o trabalho que eles têm feito, que eu acho que muito, especificamente nesse ponto, muito acertado, né? Mas, assim, eles buscam ocupar um determinado espaço que o Bolsonaro deixará. Porque, de novo, a onda bolsonarista, ela não, pela minha futurologia, né, pelo que eu analiso, mas ela não durará tanto tempo assim. As consequências dela durarão. Essa retomada conservadora, que eu não vejo, né, uma ausência disso durante algum tempo. Tanto, olha como é que isso é engraçado. Desde 88, era muito difícil a gente ver algum político declaradamente de direita, que defendendo esse tipo de pauta. Fora um ou outro ali, gato pingado, isso começa a ganhar muita força a partir de 2013. Eu e o Priscila estivemos juntos lá nas manifestações, a gente viu isso, como é que isso acabou se transformando, como é que isso acabou virando. Então, tanto que a gente não tinha antes esses caras. Olavo de Carvalho era um negócio muito underground, que só quem era muito do reacionarismo. Assim. Eu ouvi falar de Olavo de Carvalho a primeira vez na minha vida,
foi quando eu já era mestrando. Isso foi, sei lá, 2012, 2013, que era aquele pessoal da Opus Dei lá do Oeste, que falava, entendeu? E ninguém sabia quem era, ninguém lembrava. Esses youtubers, esse pessoal de MBL, esses movimentos, sei lá, como é que é o nome daquele movimento lá da época do governo Lula, lá, anticorrupção lá de São Paulo, mas não tinha força. Teve o Vem Pra Rua, teve o Vem Pra Rua. Não, o Vem Pra Rua é mais recente. É um antigão, acho que era movimento Canseira, alguma coisa. Será que isso não era nada, entendeu? E esses movimentos agora... 2013, pelo menos aqui no Rio, esses movimentos não estavam presentes. Esses movimentos, inclusive nas redes sociais, porque as publicações deles eram irrisórias nas redes sociais. Eles começaram mesmo em 2014. Depois que acabou 2013, porque eu conto 2013 como 1 ano e meio. Então, 2013 acaba em 2014, na final da Copa do Mundo, quando eles reprimem o último sopro de manifestação que ainda vinha de 2013. Depois disso, começa a polarização, né? Exato. E aí começam os protestos verde-amarelistas. E aí sim é que o MBL começa a se profissionalizar e ganha força nas redes, porque a força do MBL vem das redes, né? Com toda essa consultoria que eles tiveram uma consultoria profissional mesmo para empresariar o negócio nas redes sociais. E isso foi feito em 2014. Em 2013 era aquela explosão dos movimentos e você tinha todo tipo de gente na rua, todo tipo de gente na rua, né? Não tinha uma coisa ideológica específica, tinham várias forças sociais ali, tinha movimentos de favela, movimentos contra a remoção, direito à cidade, eram vários temas colocados ali. Passe livre, né? Passe livre era aquele pessoal, né? O passe livre, mas o passe livre ele saiu das ruas no dia, acho que 20 de junho, 20 e poucos de junho. Ele avisou que... Eu lembro que durou bem pouco, assim, realmente. Né? Foi bem pouco. Ele viu que os protestos cresceram demais. Falou, isso aqui já não é mais por passagem. Isso aqui é por vários direitos, né? Você sabe que quando eu dou aula sobre totalitarismo, eu falo sobre massas, eu sempre falo de você nas aulas, né? Só fazendo um gap aqui na nossa conversa, porque eu conto do dia da invasão da Lerge, porque eu vi aquilo acontecer ao vivo, porque eu saí lá da Rio Branco para te procurar, que acho que você tinha ido para aquele lado e eu acabei vendo aquilo acontecer. E eu falo, olha, você acha que eu não queria botar fogo? Ela, claro, você tem que ter um senso de juízo muito grande para que você não entre no clamor da massa e vá embora, né? Porque é impressionante. É um movimento de catarse mesmo, é uma coisa afetiva, né? Libidinosa. Né? E 2013 foi muito interessante, porque não tinha só isso. Tinha a explosão, mas tinha assembleias, né, de debate. Aí você teve o Ocupa Câmara, o Ocupa Cabral, vários movimentos ali interessantes. Né? E assim, para mim, eu acho que foi uma pena que a esquerda, e aí quando eu chamo de esquerda, eu chamo a esquerda partidária, não tenha sabido ler 2013. E como até hoje eles falam que 2013 era fascista e que estava pedindo impeachment, nem tinha papo de impeachment naquela época. É isso, mas era um negócio muito contra a Copa, sim, isso sim, mas não era coisa de impeachment, sim. Porque a Copa ela simbolizava uma série de obras na cidade que mudava a rotina da cidade, a cultura local, né? Por exemplo, a obra do Maracanã, que descaracterizou totalmente a forma como a gente assiste e a gente gosta de assistir futebol, encareceu o preço dos ingressos, né? Hoje o Maracanã é uma coisa vazia. Quem vai assistir futebol no Maracanã hoje?
né? E foram obras caríssimas e que diziam que ia ter um legado na cidade, enfim. E a gente não tem saneamento básico. Hoje, em época de pandemia, que é sabido que o vírus pode se transmitir pelas fezes, e a gente não tem saneamento básico para a cidade. O metrô, essa obra do metrô em forma de minhoca, né, que é uma minhoca, o metrô do Rio de Janeiro, não é uma malha ferroviária que você pode escolher o itinerário como é em qualquer lugar do mundo, né? Um metrô bom que funciona bem, super lotado, quer dizer, as pessoas são sardinhas enlatadas dentro do metrô, quer dizer, é uma vida cotidiana de trabalho na cidade e de um tipo de trabalho que também está sendo modificado e que cada vez mais a gente precisa circular, porque o capitalismo hoje passa pela circulação de pessoas e de mercadorias na cidade e que é uma coisa inviável, torna a vida da gente muito violenta. Da gente, eu me coloco junto, mas a gente sabe também que eu, que moro na Zona Sul, não sou uma pessoa das mais atingidas com isso. Exato. Quem mora no subúrbio, na Zona Norte, é que sofre mesmo, porque precisa acordar cedíssimo e precisa ir naquele metrô, naquele trem lotado, sem dignidade alguma, né, para ir trabalhar e voltar e ficar 3, 4 horas naquele... E ainda teve uma mudança no sistema de ônibus do Rio de Janeiro, que ficou horrível também, que tiraram várias linhas, vários ônibus, enfim, ficou horrível. E é isso, a gente está nessa loucura que toda essa política que a gente estava lá protestando contra em 2013, nesses tempos, elas estão aflorando de novo, a gente está vendo a merda que foi. Que elas estão colocando a gente em risco, né? Em risco de morte por um vírus. Como a nossa vida foi estruturada na cidade, é uma forma inconcebível. E, obviamente, que também é a consequência daquele momento de 2013 e de todas as reformas que foram feitas em 2013, né? E depois surgiu os escândalos de corrupção, né? E que a gente precisa falar. E eu acho que esse tema da corrupção, embora eu não queira tratar dele aqui especificamente, e nem gosto de falar em corrupção como algo assim tão genérico, né? Porque parece um discurso moralista, acabou que as pessoas sentiam esse problema. E por isso elas estavam nas ruas protestando. E esse grito, essa indignação foi desprezada pelos partidos de esquerda. Foi encarada como moralismo barato, foi encarada como fascismo, foi encarada como... Tem um exemplo interessante. Eu até estava passando isso ano passado com o Christian Lynch, quando ele veio fazer uma palestra aqui em João Pessoa, né? Até mesmo uma questão de academia, por exemplo. A gente conversava muito isso, né, nessa época aí. Você repare hoje, por exemplo, por que assim, olha como é que é isso interessante, né? Olha como que, por exemplo, os caras como Olavo de Carvalho, ou todos esses que trabalham nesse sistema de seita, como eles conseguem esses seguidores. Porque muitos deles, olha que isso é interessante, são pessoas intelectualmente apuráveis, boas. E você sabe disso. Eu tive colegas que gostam, lá na UERJ mesmo, que fazem um mestrado comigo, doutorado, inteligentíssimos. Mas por que esse pessoal vai para o lado? Porque a academia, por muito tempo, trancou as portas para essas pessoas. E hoje eu falo isso claramente, porque eu sabia como é, eu via isso. E veja bem, né? Uma entrada na academia, enfim, não falo que é mudar a ideia da pessoa, não é isso não, mas assim, se permitia ter um diálogo, se permitia a pessoa ver outras coisas, ter outras ideias, oxigenar ideias,
como a gente, assim, a nossa conversa hoje é uma conversa muito diferente que a gente teve na época que a gente se conheceu. As nossas ideias são diferentes, nossas concepções são diferentes. Entendeu? Eu tinha, na época que você me conheceu, eu tinha uma direção maior ali para liberalismo. Hoje eu sou bem contrário disso, assim, em muitos aspectos, né? Você também já, pelo que eu tenho acompanhado, mudou bastante de muitas posições. Então, assim, nossas posições assim, elas vão se alterando. Mas por quê? Porque a entrada na academia, a vivência, o diálogo, isso vai nos oxigenando as ideias, né? E vai nos permitindo revisitar as coisas, né? Não, e essas pessoas não foram para o lado e são alimentadas com ódio, são alimentadas com conspiração, e isso aquece esse coração dessas pessoas que são naturalmente rejeitadas. Então, existe muito disso também na academia, que eu acho que depois que toda essa onda passar, ou enquanto ela está passando, é algo também que a gente precisa bastante refletir. Como que a gente trata na academia isso? Como que a gente pode evitar que futuramente isso aconteça de novo? Isso é algo assim que eu considero extremamente relevante. Só para a gente retomar aquele assunto, para terminar com a sua pergunta sobre o Dório Witzel, tá? Só para a gente retomar, porque a gente acabou fazendo um gap gigante sobre isso, é o seguinte, vamos lá. Constitucionalmente, eu entendo que os governadores eles podem tomar essas medidas sim. O que está acontecendo é que eles estão tendo um protagonismo muito grande, nesse caso, justamente porque eles são adversários políticos do presidente da República, e eu vejo isso como uma questão estritamente política, né? No qual o presidente da República cria um conflito, porque ele precisa alimentar o conflito para conseguir ter apoio, né? Parte disso é demência dele, mas parte disso é método. O bolsonarismo tem método. É tudo muito bem pensado. Isso a gente não pode nunca subestimar como que eles agem nesse caso. E aí é o seguinte. Por quê? Porque para o bolsonarismo, ele precisa ter determinados adversários políticos. É o Lula, é o Flávio Dino, é o Marcelo Freixo. Esses são os adversários que eles têm que ter. É a Dilma, a Gleice Hoffmann. Esses são os adversários. Que para eles são bons adversários. Eles se alimentam disso. O problema é que eles não conseguem fazer essa oposição com adversários que puxam o mesmo público. Que essa foi a leitura errada que, por exemplo, o Alckmin fez. Lá em 2018. E eles estão cometendo, assim, ainda bem, né, um erro muito parecido. Porque quando eles atacam o Witzel agora, não significa, ou seja, vamos lá, o sistema de saúde na União, se a gente pensar a saúde enquanto política pública, né, lá a partir do artigo 196 da Constituição, ela é altamente centralizada em razão do Sistema Único de Saúde, do SUS. É diferente da educação. A educação é mais descentralizadora, a saúde centraliza mais. Então, esse trabalho de coordenação é algo natural da ação da União. Eu não acho que existe assim, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade dessas ações dos governadores, nesse caso, porque isso é uma competência concorrente que eles têm de se coordenar com a União. A questão é que a pessoa do presidente da República faz esse conflito. Não, entenda, não é a presidência da República, não é a União, apesar dele representar a União. É o político. Tanto que, estruturalmente, o Ministério da Saúde, e muito por uma inabilidade, uma fraqueza do presidente no momento, que ele não consegue demitir o ministro da Saúde, apesar de querer, é porque o Ministério da Saúde, né, idas e vindas, mas ele consegue mais ou menos se alinhar burocraticamente com os estados. Porque a gente também não pode esquecer disso. Os ministérios, como a saúde, tem um corpo burocrático que, independentemente vai governo entre governo, esse pessoal está lá. E eles são uma força. Então, eles têm ali, e isso é fundamental a gente destacar, que o papel do servidor nesse caso, porque o servidor ele serve como uma estabilização de neutralidade, de vontade política.
isso Mas tinha... essa é uma das coisas que o Bolsonaro está tentando atacar, que é justamente Exato. na reforma administrativa, né? Que me preocupa muito. Tirar a estabilidade do servidor público, o governo poder remover o servidor público, porque o que a gente tem de mais sólido é exatamente esse corpo burocrático dos servidores públicos. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, quando eu estava no Mato Grosso, né, isso é nível estadual, como é que funciona. A gente tinha o governador, que era inimigo político do governador anterior, que não era do mesmo grupo do outro governador, e o governador atual também é brigado com o governador anterior. Mas, enfim, o governador atual esse, que lá no Mato Grosso, inclusive, que apoiou o Bolsonaro e que, infelizmente, demorou muito tempo também lá para abrir os olhos como que... Porque esse governador atual lá do Mato Grosso, né, ele enfim, é ligado à agronegócio, que é a força lá do Estado, tal, que é uma parcela importante da economia brasileira, mas que o Bolsonaro está detonando com eles. E eles, infelizmente, conseguiram vislumbrar isso agora. Esse pessoal cresceu muito na época do Lula. Até para isso, eles são limitados de conseguir entender isso. Né? Mas, enfim. E aí, como é que funcionava? Poxa, precisa fazer um determinado ação, o Estado, a governança precisa fazer isso. Mas, assim, quando você chega lá no corpo burocrático, lá no técnico, aquele pessoal lá, das coordenações, das gerências, se a máquina, se eles travarem, não passa nada. Não passa nada. Porque se tiver algum tipo de ilegalidade, eles não fazem, quer remeter para a procuradoria, quer remeter não sei o que para fazer consulta, não passa. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou, por exemplo, secretário de Estado, eu quero fazer uma licitação tal, que eu sei que é ilegal. Se tiver um servidor que não vai fazer a nota de empenho para mim por causa disso, que está vendo que é ilegal, por exemplo, eu quero sei lá, empenhar sem ter contrato, por exemplo, alguma coisa assim. Quer dizer que é ilegal, aí ele não vai querer fazer, porque é da conta dele também. O Tribunal de Contas vai em cima dele. Imagina, você vai, então tudo bem, então sai, eu vou designar uma outra pessoa para fazer isso. Te demito, contrato uma pessoa para fazer isso. Então, ou seja, a estabilidade do servidor não é só uma segurança dele, é uma segurança da instituição. O servidor precisa ser estável para ele funcionar como essa estabilização neutra, que é isso que acontece com o Ministério da Saúde. Porque, de novo, não é especificamente Mandetta, que fosse aquele outro lá, o maluco lá, se assumisse lá que estavam sendo cogitados lá, o Osmar Terra, ainda assim, né, isso funcionaria no plano ali de governança, mas no corpo burocrático há esse filtro, ainda bem. Né? Esse filtro não parece muito grande na presidência, porque a presidência é um órgão muito pequeno, assim, número de funcionários e número de servidores de carreira, em comparação ao Ministério da Saúde, por exemplo. Em comparação ao MEC. O Weintraub não piora as maluquices que ele pensa que ele faz por causa do corpo burocrático do MEC, que consegue filtrar bastante. Porque, de novo, porque esse pessoal vai ficar no governo aí, sei lá, 4, tomara que não fique tanto, mas assim, na pior das hipóteses, 8 anos. Só que depois que esse pessoal sair, pode vir presidente de direita, pode vir presidente de esquerda, mas o corpo burocrático fica. Entende? Ou seja, eles precisam zelar pela instituição. Por isso isso é tão importante preservar. E por isso eles são atacados diretamente. E além do mais, assim, o Bolsonaro ele comete um erro que muitos políticos cometem sobre isso, que é justamente você arrumar encrenca com o servidor. Você não pode brigar com o servidor de Estado, assim, não adianta. O servidor ele precisa ser bem reconhecido, ele precisa ser bem tratado, e merece ser bem tratado, e precisa compreender que o servidor ele não é um parasita lá, como diz o Guedes, né? Ele é alguém que é essencial para as atividades do Estado, ele é um parceiro do político. Se o político for bom, se ele fizer coisa... Entende que isso é uma questão independente de ideologia? Independente de questão do governo? Pois bem, por isso eu vejo que esse... É uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Né? Por isso que eu digo que a nível constitucional, o que os governadores estão fazendo não é nada assim além do que a competência constitucional deles os determina. Alguns estão tomando medidas mais duras ou não, mas ainda assim, dentro de uma gravidade, uma vez que eles têm competência para decretar, né, o estado de emergência ou estado de calamidade,
para justamente se evitar um contágio maior. E eles ainda estão fazendo isso bem, né? É claro que Rio de Janeiro e São Paulo têm problemas muito específicos, estados muito diferentes entre eles, né? O estado de São Paulo ele tem como fazer um controle disso, até apesar de ser um estado maior e com muito mais habitantes, ele é um estado muito mais estruturado, então ele consegue ter um controle maior do que o estado do Rio, mas assim, eu acho que os governadores, assim, eu entendo os governadores nesse caso, eles são certos, eles não estão brigando com a União, eles estão brigando com o presidente. Com o pessoal, o presidente político, não o presidente contra o exercício da O presidência. Bolsonaro não cometeu crime de responsabilidade ainda, porque eu vejo só ele fazendo merda e desdizendo a ordem dos estados e apostando numa espécie de darwinismo social. E, para mim, os pronunciamentos dele são, obviamente, atentatórios à saúde pública. Bolsonaro é o seguinte, eu acho que isso é muita coisa para a gente começar a repensar, inclusive, o próprio Instituto do Impeachment. Porque, assim, o impeachment, e não adianta, assim, eu não consigo me convencer que o impeachment, pelo menos do modo como ele é estruturado no Brasil, ele acaba funcionando como um tipo de recall em algumas situações, tá? Porque assim, se a gente for parar para pensar no futuro, né, daqui a 10 anos, né, quando vocês querem escrever lá, né, eu até brinquei no Facebook outro dia, alguém vai escrever, sei lá, o Bolsonaro em Haia, que vai ser o nosso Eichmann em Jerusalém, né? Mas enfim. Quando a pessoa for pensar assim, nossa, quais crimes de impeachment o Bolsonaro cometeu? Vai ser muito mais fácil você conseguir identificar quais não foram cometidos do que quais ele cometeu. Porque é um monte. Só que o problema é justamente a eficácia disso. Então, porque como o impeachment é um processo jurídico-político, né? Enfim, Borossato, muitos desses autores que sempre falam isso, não há um impulso de conseguir processar e julgar o presidente tão rápido e de forma como um processo comum. Então, perceba, né? A gente teve um impeachment, e qual foi o problema? A gente teve um impeachment 4 anos atrás da Dilma. Foi algo que ainda está muito presente na nossa cultura, então foi muito cedo. Então, obviamente, ter um impeachment tão rápido assim, não estou falando que eu não sou a favor disso, eu quero mais que o Bolsonaro saia do governo, mas enfim. Ter um impeachment rápido assim, isso dá uma fragilidade institucional para a gente muito grande. Olha como é que a gente conseguiu sobreviver a isso. Muito, acho que por muita habilidade política na época do Itamar. Não tinha, Priscila, não tinha 10 anos, não tinha 10 anos, tinha um pouco mais de 5 anos, né, que o regime militar tinha acabado. O regime militar acaba em 85, a Constituição de 88. O Collor sofre impeachment, né, em 92. Tudo bem que depois ele renuncia, mas enfim, ele sofre impeachment em 92. 7 anos. A gente ficou 21 anos sob o regime militar, sob uma ditadura. Quando volta para a democracia, o primeiro presidente eleito é impeachmentado. Aí a gente tem, de novo, né? Fernando Henrique, 8 anos, reeleição, Lula, 8 anos, reeleição, Dilma, 4 anos, reeleição, e Dilma, impeachment. O que acontece nesse caso? Para 30 anos de vigência da Constituição, quase 32, né? Você ter 2 presidentes impeachmentados, isso é muito grave. Isso demonstra o quê? Se a gente tiver impeachment de Bolsonaro agora, eu acredito que isso fragiliza muito a cadeira, a ideia de a instituição do presidente da República, que sempre foi uma instituição muito forte no Brasil. A presidência da República, né, ela é o órgão mais poderoso. E digo por quê? Mas obviamente existe uma identidade e harmonia e equilíbrio dos poderes, existe, mas obviamente o presidente da República sempre foi o personagem mais forte do Brasil, sempre foi aquele que teve mais poderes. Sempre. E eu não digo nem em épocas que não eram épocas autoritárias. Né? Por exemplo, durante a República Velha, a figura do presidente era fortíssima. Durante a vigência da Constituição que mais tirou poderes do presidente, vamos dizer assim, que foi a Constituição de 46, ainda assim, né, as Partutas foi mais ou menos, mas o segundo mandato do Getúlio, enfim, qual ele se matou em agosto de 54,
Mas o Getúlio era um líder de presença forte. O Juscelino era. Né? O Jânio Quadros nem vou contar, o João Goulart teve a questão do parlamentarismo, mas isso caiu em 63. Então, ou seja, a figura da presidência da República, ela sempre foi uma figura muito forte, muito consolidada no Brasil. Por isso que, apesar de... e na época que a gente se conheceu, Priscila, eu era muito simpático a muitas ideias parlamentaristas. Tal. Hoje em dia eu já vejo que isso, desse modo, não funciona no Brasil. Dessa forma. O Brasil ele precisa ter uma pessoa, um gestor. Eu vou fazer... Não é que eu quero usar a linguagem do Dória, não, mas justamente tem que ter alguém que faça governo forte. Né? E que, de certo modo, se blinde ali mais ou menos um pouco do parlamento. Porque qual que é a questão? O problema é que a gente tem essa crise institucional hoje muito mais por uma inabilidade de gestão do Bolsonaro do que por causa do problema da presidência em si. Se fosse Lula, a questão era resolvida de forma diferente. Se fosse o Fernando Henrique, seria resolvido de forma diferente. Mas porque... E nenhum dos dois eram pessoas assim, enfim, um viés autoritário, eram duas pessoas com concepções diferentes, com partidos políticos diferentes, mas eles lidariam com a crise de uma forma, acredito eu, muito mais parecida do que o Bolsonaro lida hoje. Por quê? Porque ele não tem aptidões pessoais para governar. Ele está em campanha até hoje. Ele não entende. Também, e ele não tem também noção do que seja, por exemplo, direitos humanos, que é uma coisa que na cabeça dele é uma espécie de gente querendo proteger bandido. Então, quer dizer, ele não tem noção do que é política de direitos humanos, o que são os tratados internacionais, o que é o Brasil estar submetido a, por exemplo, orientações de órgãos internacionais como a OMS, por exemplo, né? Ele não tem respeito a nenhuma instituição transnacional. E aí, o que eu acho é o seguinte, isso é uma coisa inédita na nossa história. A gente ter um representante máximo da República. Talvez o Paulo Giraldelli, eu já acompanho o canal dele, e ele fala uma coisa que eu concordo com ele. Ele fala que o Bolsonaro, na verdade, é um anarcocapitalista que quer destruir, não é a democracia que ele quer destruir a República. Ele vai minando as instituições republicanas por dentro. A democracia vai indo atrás, né, nessa destruição. Mas, na verdade, ele é um anti-republicano. E tem sentido essa análise dele, né? Eu acho exatamente isso. É porque o Bolsonaro, e isso é uma coisa que eu falo desde a época que eu te conheci. E isso é uma coisa que eu não mudei de ideia, pelo contrário. Eu tenho uma convicção muito maior ainda do que na época. O Bolsonaro, sobretudo, ele é ancorado por um grupo politicamente hoje muito forte, né? Que por trás desse grupo está o que eu enxergo como a maior ameaça à nossa república hoje. Não é a nossa democracia, é a nossa república. Que são essas grandes corporações que se transformaram essas igrejas neopentecostais. E aí não estou, por favor, fazendo nenhum tipo de preconceito religioso, não é isso não. Mas hoje, por exemplo, eu vejo não os membros em si, os fiéis da Igreja Universal, mas o corpo burocrático da Igreja Universal, uma das nossas maiores ameaças, sabe por quê, Priscila? Porque eles não são um partido do ex. Esse é um partido deles lá agora, que é o Republicanos lá, tal, que aquele partido é o antigo PRB, né? Só que, PRB, né? Só que, enfim, nenhum partido político do Brasil tem a estrutura que a Igreja Universal tem. Nenhum deles tem uma rede de televisão, que não é uma rede pequenininha. É uma rede que é a segunda ou terceira maior. Eles estão na tela da televisão das pessoas a todo momento. Né?
Estão A fazendo como estrutura, uma eles têm estratégia influência política, internacional. né? Porque parece que tem, inclusive, nos cultos religiosos, é, uma campanha para que as pessoas só assistam os canais evangélicos, não assistam a Exato. Globo, que não assistam, né, outros canais que podem oferecer aí riscos a uma hegemonia que eles estão tentando criar, né? Hoje você sabe o percentual de evangélicos no Brasil? Então, é porque essas pesquisas elas são muito variáveis. Assim, tem um pessoal que já fala em 40% da população brasileira. Eu não acredito muito nisso, na verdade, mas isso depende muito de estado para estado. Vamos falar, por exemplo, aqui no Nordeste, por exemplo, né, aqui em João Pessoa, o pessoal aqui é muito religioso, mas assim, é o religioso católico mesmo. Que é um negócio um pouco diferente que a gente está acostumado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, claro, tem muito ainda, não vou dizer isso, mas assim, aqui você tem muita gente ainda. Meus colegas de universidade, alunos, pessoal que ainda vai na missa de domingo, que não sei o quê, que anteontem não comeu carne vermelha. Então, a gente tem uma presença católica aqui no Nordeste muito forte. Eu percebo, a gente tem evangélicos no Nordeste, claro que tem. Mas eu percebo que a região era muito mais blindada contra esse avanço neopentecostal. Que, de novo, estou falando aqui que a crença é ruim. Né? Estou falando aqui da estrutura do projeto político dos líderes. Porque, sim, a Igreja Universal é um projeto político. Isso, para mim, eu não tenho assim, dúvidas quanto a isso. Sim, não, e a Igreja Universal e outras igrejas também, né? Outras igrejas. Agora, mas eles se fortaleceram muito também na era Lula, né? Aí, que eles têm que agradecer ao Lula, inclusive a expansão da Igreja Exato. Universal para a África, né? Exato. E isso foi um problema da esquerda, porque, repare, veja bem, o Crivella, que hoje em dia governa a cidade que você mora, que faz essa. Pode falar que é péssima gestão, que acho que nem de gestão a gente pode chamar isso, né? A cidade tá. Porque assim, vamos lá, e fazendo justiça, tá? Apesar de tudo, né, eu acompanhei a época, eu morei no Rio aí durante a época que o Eduardo Paes era prefeito, sobretudo a transição da primeira para a segunda prefeitura dele, né? Primeiro para o segundo mandato. Assim, na minha concepção, a cidade do Rio de Janeiro, enquanto urbanidade, melhorou muito, né? A gente teve. Eu não estou. Como é que eu posso falar? Desconsiderando os problemas que tem, né? E nem toda a questão de do que foram as Olimpíadas, enfim, mas assim. Enquanto centro urbano, eu percebi uma melhora significativa no Rio, de quando eu comecei a morar aí, desde quando eu me mudei. Agora, o Crivella parece que ele, em pouco tempo, né, até o quarto ano de mandato dele, ele conseguiu assim, retroagir, piorar a cidade assim, muitíssimo. E aí é o seguinte, esse cidadão, esse bispo na Universal, assim, era ministro da Dilma, ainda que tivesse um ministério lá irrelevante, mas estava na estrutura do governo, na verdade. Quando inaugurou aquela coisa faraônica daquele templo de Salomão lá em São Paulo, se não estou enganado, foi Dilma, foi Lula, foi todo mundo lá naquilo lá. Não tinha nem que passar na porta. Isso é aquela ideia, entendeu? Porque, veja bem, e, de novo, não estou falando que a presença republicana não tem que dialogar com os religiosos, mas, de novo, isso é um projeto político que foi apoiado pelo governo do PT. Eles deram muita força nesse projeto, né? Apoiaram enquanto foi. Lembra lá do Marco Feliciano, que foi presidente daquela comissão de direitos humanos? Lembra da nossa época lá que tinha aquele rebuliço todo? Lembro muito bem. Porque o PT abriu mão da comissão lá de direitos humanos para pegar, acho que era a comissão de energia, alguma coisa assim. Sim, era tudo vinculado. Eduardo Cunha era vinculado com esse pessoal de movimento neopentecostal na época. Então, assim, isso é um movimento crescente, é um movimento que, assim, né, a gente tem que pensar em estratégias de conter, apesar de, por mais eu não gostar do movimento, eu tenho que reconhecer que é um movimento legítimo, porque é legítimo você ser uma religião, é legítimo você professar uma fé, é legítimo você querer votar porque, vamos lá, no Brasil a gente não tem essa proibição de desvinculação
de profissão religiosa para você ter cargo político. O que eu acho errado, eu acho que realmente você não poderia ter, mas enfim. Mas é pastor. Não, na própria igreja católica tinha isso. Você tinha... eu lembro de uma cidade que eu morei, no interior de Minas, eleição de 2000, se não estou enganado, acho que tinha o padre era candidato a prefeito ou vice-prefeito, alguma coisa assim, ou ia ser candidato, alguma coisa assim. Então você tem religiosos que atuam na política também, o que particularmente, né? Particularmente eu acho completamente errado, mas não é ilegal. Você pode fazer isso, né? E eu acho que isso é uma afronta a essa laicidade estatal, porque a gente foi pensado como um Estado, em 88, a gente tinha pensado como um Estado laico, mas não tivemos mecanismos institucionais de bloquear essa mistura de Estado e Igreja, que é algo fundamental para qualquer república. Sem isso, república não existe. Você tem outro tipo de coisa. Para mim, o que me deixa mais indignada nisso tudo é realmente a gente não ter nenhuma ferramenta legislativa que proíba pessoas que fazem, por exemplo, apologia à ditadura, à tortura, de se candidatarem, porque isso aí é uma coisa impensável. Eu acho que se a gente tivesse um dispositivo assim, já resolveria muito dos nossos problemas, sabe? Porque é uma coisa inconcebível você ter hoje um projeto de poder na presidência da República que fala abertamente de uma guerra cultural que envolve um revisionismo histórico, né? Da mesma forma que faz uma manipulação na cabeça das pessoas anti-ciência, e aí, ao mesmo tempo, isso se comunica com políticas do Ministério da Educação, que investe nessa loucura dessa guerra cultural e, sabe, uma coisa desrespeitosa, afrontosa com os autores e intelectuais brasileiros, né? Os pedagogos, os historiadores, quer dizer, que nem o pessoal da direita, séria, o pessoal mais liberal, sabe, e consegue conviver com isso. Hoje até fiz um post no meu Facebook, era mais um desabafo mesmo, que eu tenho pensado muito sobre essa polarização, né? Eu acho que polarização política no Brasil era a polarização que tinha antes, PT, PSDB. Hoje, a gente chegou num ponto que é uma divergência, uma polarização de caráter mesmo, sabe? Aí você tem esse pessoal que é bolsonarista, é uma coisa que foge para mim. Eu, como pesquisadora, não consigo analisar de uma forma racional isso que acontece com o bolsonarismo. Das pessoas irem, por exemplo, para a rua. Para mim é uma coisa que não tem nenhum sentido, uma coisa estúpida, das pessoas pegarem o carro, irem para a rua, e só a gente rica, que é dono de empresa, que vai fazer a quarentena. Isso aqui, para mim, é mais hipócrita. Com o microfone pedindo para as pessoas voltarem a trabalhar. Quer dizer, eles querem que os seus empregados voltem a trabalhar para eles enquanto eles ficam na quarentena. É uma coisa tão absurda, né? Que sentimento de nação que a gente criou. Qual é o caráter do povo, de uma parte do povo brasileiro, que a memória coletiva que a gente tem sobre o tempo da escravidão, todas as violências de Estado que a gente sofre diariamente, as pessoas pedindo mais polícia. Hoje eu estava contando as estatísticas da PM, o coronavírus com 1 mês e meio ainda não conseguiu chegar na estatística da PM do ano 2019. Gente, o que é isso? As pessoas aqui se acostumaram com a morte. Se acostumaram em ver 1.500 pessoas morrendo pelo Estado todo ano. Só no Rio. Só no Rio. Só a polícia do Rio.
Então, é uma cultura muito violenta, muito violenta. E a gente ficar pensando que o pessoal do crime vota no ativista de direitos humanos, não vota, não. Não, Vota não. no cara que faz esse discurso que tem que matar mesmo. Por quê? Porque é como ele conhece a justiça, é como ele concebe a justiça. Matou, tem que morrer. Roubou, perder a mão. É isso que o pessoal do tráfico faz. E Então, é o discurso do Bolsonaro, Bolsonaro mesmo. até estava refletindo isso, estava falando isso com o Breno outro dia, acho que mesmo que Bolsonaro se preocupa, assim, essa questão de liberação de venda e compra de arma, essa questão, se isso acontecesse no Brasil, para o próprio Bolsonaro isso seria péssimo. Porque, primeiro, porque ele perde o discurso dele, o discurso armamentista. Porque, repare, assim, o discurso armamentista, ele sempre tem um quê de não armamentista. E você precisa convencer a população que ela tem que se armar, ela tem que aderir às suas ideias, mas você não pode armar a população. Porque, veja bem, se parte do que é a estruturação do poder do Bolsonaro no Rio de Janeiro é essa relação dele com milícia, para a milícia é horrível se todo mundo estiver armado. Imagina você, morando, tendo comércio lá em Campo Grande. Aí você tem que ir lá pagar a milícia. 200 lojas lá na rua. Imagina, aí você tem 200 comerciantes armados. Vai ter milícia. Não vai ter, entende? Então existe uma contradição do discurso aí que o próprio bolsonarista muitas vezes não percebe. O Bolsonaro não quer a população armada. Ele quer discursar para a população falando isso, mas ele não quer. Ele não almeja isso. Né? E é uma questão também que me entristece muito, a gente repara, Priscila, porque assim, como que a gente tem 30 anos, 34, pouco mais de 30 anos, 31 anos de vigência da Constituição. Como que a nossa educação, num aspecto geral, falhou? Porque, assim, muitos dos jovens, muitos dos eleitores do Bolsonaro, ainda que sejam ex-eleitores agora, eram pessoas que são bem mais novas que a gente. Eram jovens que hoje estão com 23, 24, 25, 18 anos. Ou seja, foi o pessoal que teve de toda a educação pós-88. Eu tive a educação também, obviamente, eu nasci em 87, então eu também peguei toda essa época. Como é que boa parte, porque a nossa educação, nesse caso, a educação no Brasil nunca foi boa. Né? Ela melhorou com o passar dos anos. Aí o pessoal fica, não, porque na época da ditadura militar, a escola, mentira. Isso é a memória afetiva das pessoas, entendeu? Sei lá, quando meu filho tiver, sei lá, 30 anos, ele vai lembrar dessa época e assim, nossa, não, naquela época era bom. Não é que é bom, entendeu? É por causa da memória afetiva. Então, você vê nossos pais falando, porque na época da ditadura não tinha crime, todo mundo andava tranquilo na rua. Mentira. Isso é o modo como eles remontam aquelas memórias. Mas não é que necessariamente aquilo é desse modo. A mesma coisa que essa educação. Né? Não é que a educação nos anos 70 no Brasil era excelente. Não, pelo contrário. Sempre foi ruim. Sempre foi ruim. Melhorou nos últimos anos, mas ainda é ruim. E nós, enquanto país educador, o Brasil falhou. Pelo principal propósito. Porque não conseguiu educar boa parte da sua população o suficiente para conseguir reconhecer esse tipo de arapuca que foi armada. E posso falar, Priscila, qualquer um de nós, a depender do tipo de local onde poderíamos ter crescido, pessoas com quem poderíamos ter convivido, poderíamos cair nisso também. Se você parar para pensar, assim, eu não sei se você já pegou alguma coisa lá do Mein Kampf para ler, para ver. Eram umas histórias, sobretudo ali na segunda parte, era um negócio muito maluco, porque eram umas historinhas tão malucas assim de conspiração, que você lê aqui e fala assim, nossa, mas como é que as pessoas na época acreditavam nisso? Aí eu falo, daqui a 70 anos, enfim, quando as pessoas forem estudar o Brasil dos anos 1910, né? Vão falar sobre a eleição do Bolsonaro, vão ver as coisas que eram propaganda. Nossa, como é que as pessoas ficavam acreditando nisso? Acreditando que Haddad tinha pacto de não sei o quê, que acreditando em Foro de São Paulo, porque é o tipo de teoria conspiracionistas
que são altamente idiotas, mas que as pessoas caem nisso e não percebem. Porque, de novo, assim como os alemães dos anos 20 falharam em perceber isso, o que podíamos ter sido nós, pessoas, enfim, com formação universitária, que apoiaram amplamente lá na época do nazista, poderia ser qualquer um de nós, dependendo da situação. Como se qualquer um de nós tivesse caído nessa história do Bolsonaro, de conspiração da esquerda, de não sei o quê, de kit gay, é cada coisa que você imagina, e assim, a capacidade, de novo, isso tem método, de inventar factoide para conseguir mexer com o emocional da população, isso é muito forte. Quando o Bolsonaro fala, olha, vocês têm que voltar a trabalhar porque essa questão do Covid vai gerar desemprego e tal, não é que ele está falando que ele acha isso, ele está falando porque ele sabe que as pessoas querem voltar para as ruas. Eu quero ir para o meu restaurante favorito, você quer ir passear em Copacabana, eu quero voltar para a minha sala de aula. Eu sinto falta dos meus alunos, é isso que eu quero, mas eu não posso. E não é um remédio que ele tira da cabeça que vai achar que vai curar, porque, de novo, mas ele está falando isso para o emocional da população. Porque ele sabe que é o desejo que nós temos. Ele não está falando isso para nós, falando isso para os nossos desejos. E, Priscila, não sei se você já pegou algum desses textos o pessoal escreve nesses, tipo, tweet de Carlos Bolsonaro, essas coisas assim, mas olha, repara como é que é a construção, como é que isso... É que, vamos lá, na nossa cabeça, eles podem parecer muito burros, e em boa parte deles são, mas existe um método de você escolher as palavras, de você escolher o modo como você apresenta a notícia, que se você tentar ler aquilo não sendo você, você consegue claramente talvez ser persuadido. É impressionante. Por quê? De novo, porque o projeto educacional do Brasil falhou ou não teve tanto mérito quanto deveria ter tido. Que enrascada que a gente se enfiou, viu? Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar quando a gente vai falar do Bolsonaro, que é o fato de ser uma decorrência, pelo menos no meu ponto de vista, uma decorrência lógica do final da era PT, né? E lembrar que o Bolsonaro era da base do PT, era do partido mais corrupto da Lava Jato, né? Que era o PP, era isso? Paulo Maluf. Pois é. E é um cara que se vende aí nesse tom de moralismo barato, né? Um cínico, porque roubava a merrequinha de verba de gabinete, 1.000 litros de gasolina no carro, botava um assessor fantasma lá no gabinete dele, um miliciano que dava proteção para ele, que agitava a compra dos imóveis do filho dele, que aluga. Gente, é uma coisa tosca, né? Baixo clero total mesmo. É um outro nível de organização, a escória mesmo do país, que eu espero que sirva assim para a gente ver, né? Para a gente sentir, pelo menos para as pessoas que votaram nele. Sei lá, às vezes eu também me pergunto, será que as pessoas sentem isso? Porque é uma campanha de manipulação, e o alcance dele nas redes sociais é tão grande. E é uma campanha de manipulação que ele consegue, e isso me dá muita raiva, que ele consegue inverter o jogo. Cada vez que ele polariza com uma polêmica, ele ganha seguidores. Exato, e aí vem do outro lado, o pessoal da esquerda que faz análise de rede social e tal, vem com um outro factoide que é o tal dos robôs. Aí sai pesquisa da UFRJ, aí sai pesquisa da USP, não sei quantos mil robôs. Gente, que robô? Me fala como é que é o robô. Qual é o programa? Isso é perfil falso. Tem pessoas atrás desses perfis falsos. Tem empresas de internet
atrás desses perfis falsos. Tem uma rede de blogs, de sites, de canais, que é uma coisa super bem estruturada, de trabalho de plataforma. Exato, exato. E que precisa ser analisado desde a perspectiva do trabalho. Cadê a esquerda que não está falando do trabalho? Não adianta pensar que todo mundo é só manipulado, que é robô. Porque a militância do Bolsonaro é orgânica. É uma militância orgânica. Você pode ter um disparo em massa, uma empresa que, de repente, alguém vai contratar, que não é ele diretamente, é alguém que apoia ele, que contrata uma empresa, vai fazer um disparo em massa e espalhar uma notícia, uma fake news e tal. Você pode ter esses elementos atuam junto. Mas daí a você dizer, cara, como é que cria perfil robô dispara em massa no Facebook? Pô, vai ter que ter um programa, um aplicativo. Pô, o Facebook tem que prestar essa informação. Uma pesquisa acadêmica precisa apurar isso. Mas você não encontra essas informações nas pesquisas. Então, eu acho que vem sendo superdimensionada essa coisa do robô, e isso dificulta a gente a entender o processo. Porque a gente acaba criando vários factoides para fazer essa análise e ter essa compreensão do que é, de fato, o Bolsonaro, né? Cada polêmica que ele faz dentro da rede social, que sai na imprensa, ele ganha não sei quantos mil seguidores. Aí você tem a igreja atuando com uma rede fortíssima e começa a disparar posts e memes e cartazes. Bolsonaro, com essa coisa do Bolsonaro os Messias, e ficou incorporado o Bolsonaro como um enviado de Deus, né? Até com o nome dele, de Messias. Falando tudo aquilo que Jesus Cristo desprezaria no homem, né? Porque o cara que exalta a tortura e as pessoas acreditam nesse discurso que ele está sendo, ele se faz de vítima, né? Ele atua e depois ele recua porque ele se faz vítima. E quando ele recua, que ele reconhece que está errado, que é muito tosco, quando vê que é muito tosco, falou, realmente não dá porque isso aí que eu falei foi muito. Ele diz que ele é humilde. Exato. Ele busca. Porque tem isso também, né? Porque é uma coisa meio jocosa que ele busca vender também que ele é popular, mas um tipo de popular diferente do Lula. Tem razão sobre isso, sim, cara, com certeza. O Lula é outro perfil, né? Outro perfil. O Lula não é um idiota. Não, nem um pouco. O Lula foi um cara que se esforçou intelectualmente para tentar compreender algumas coisas que ele não teve oportunidade de estudo. E ele se cercou de uma equipe econômica, de pessoas que conseguiu fazer avanços sociais. Ele era um cara que realmente estava preocupado com as políticas sociais. As merdas que ele fez para conseguir isso, a gente pode criticar, né? Deu no que deu. A gente brinca, a gente chama de presidencialismo de colisão, né? Deu essa merda que deu, colapsou tudo. Eu acho que isso sim a gente pode criticar e deve criticar, né? Mas eu acho que não tem comparação com relação ao PT. O PT não representa o bolsonarismo invertido, embora às vezes a gente tenha muita raiva do PT e fale isso, né? Mas isso não é uma verdade, né? Não dá para a gente comparar. O PT não está fora do campo democrático. Para mim, o PT ainda continua rivalizando dentro da polarização com um partido como o PSDB ou um partido como o DEM, que é alguma coisa que é possível dialogar dentro do contexto da democracia. E o Bolsonaro, para mim, é completamente fora da democracia. E tanto é que ele é essa figura fora da democracia que, se você pegar hoje a fotografia política do Bolsonaro, ele nem partido tem. E tem isso ainda. Eu acho que ele vai acabar, que esse partido dele não emplacou, não vai conseguir emplacar, ele vai acabar indo para esse partido da Universal também, como os filhos dele foram, né?
porque o Carlos parece que foi para esse partido, porque o Carlos era do PSC. O PSC é aquele partido do pastor Everaldo, né, que é o partido do Witzel. E parece que o Carlos foi para os republicanos e o Flávio também foi. Né, também estava sem partido. Mas a questão do Bolsonaro, ele pode ir para qualquer partido que já existe, ele vai romper com as estruturas de todos os lugares que ele passar, é questão de tempo. Ele não Exato. sabe conviver com as pessoas. Na cabeça dele, é ele e os filhos dele, né? Porque os filhos dele mandam nos filhos dele. Então, na cabeça dele é só isso aí. O resto ele usa, descarta. Como ele faz com todos os aliados políticos dele. A história dele no PSL não deixa de ser importante para a gente entender como é que ele age. O que ele faz com o ministro dele da Saúde, hoje, no auge da crise, o cara sendo elogiado. Era um momento político, qualquer cara um pouquinho mais esperto politicamente ia querer tirar a vantagem. A mídia elogiando, tá vendo? Meu ministro, qualquer coisa, né? Vou parar o ministro, vou mostrar que eu sou estadista. Não, nem isso ele quer. Ele quer mostrar que ele é um outsider. E Exato. Ele é um outsider dele mesmo. Que ele está do lado de fora. Ele é o presidente, porra. Então ele tem que estar dentro. Ele não pode estar fora. Ele como presidente. E ele quer mostrar que ele é um presidente que está fora. Isso, para mim, é uma coisa muito alucinada. Assim. Eu não sei como racionalmente, sabe? Analisar uma coisa dessas, intelectualmente, academicamente. É muito difícil. A gente vai precisar, sinceramente, assim, depois que essa era Bolsonaro acabar, em alguns anos, aí que eu acho que a gente vai conseguir começar a historiografar isso e a gente vai começar a compreender, porque a gente não consegue compreender isso ainda. A gente precisa até ter um distanciamento para conseguir debater e entender o que foi esse ponto fora da curva do bolsonarismo. Porque agora, em termos de danos à nossa estrutura federativa, o que você acha que vai ficar da era Bolsonaro? Eu acho que não vai ficar dano à nossa estrutura federativa. Porque o dano começou a correr lá atrás. O dano tem pouco mais de 130 anos, 131 anos. Né? O dano à estrutura federativa. Por quê? Eu acredito que, independentemente da proclamação da República, do modo como foi, pelos movimentos da época do Império, o Brasil ia acabar se tornando uma federação em determinado momento. Tá? Isso foi antecipado, isso foi feito do modo como foi. Eu acho que o Brasil, depois do bolsonarismo, federativamente, ele vai sair mais forte. Porque os governadores começam a ganhar um protagonismo, os estados começam, né, a ganhar uma força política muito forte. Esse momento e a fraqueza pessoal do presidente da República, em certa medida, vai, talvez, né, eu falo talvez, porque é muito difícil a gente ativar o futuro, mas imagino eu já iluminar aí alguns passos para que o Brasil comece, né, a melhorar a sua prática federativa. O que eu quero dizer com isso? Né? A relação entre os estados entre si, em matéria de cooperação. Né? A gente vê, por exemplo, desde a emenda constitucional, acho que foi a 29, que reformular o artigo 241 da Constituição. Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que foi não, 19. A emenda constitucional 19, de 98, que, né, instituiu lá o artigo 240, reformou o artigo 241, né, da Constituição, instituiu o consórcio. Mas até lá a gente tem dois consórcios interestaduais, né, que foi o consórcio três, né, porque foi o Brasil Central, da Amazônia Azul e agora do Nordeste. Mas isso é recente. E isso existe institucionalmente há 20 anos. Os estados eles têm pouca
tradição de se associar, de pensar a cooperação federativa como subsidiariedade. Porque se a ideia de cooperação no Brasil ela é construída de cima para baixo, historicamente. Então, o desenvolvimentismo, imagina, e isso em épocas autoritárias. Então, por exemplo, imagina, por exemplo, né, a superintendência de desenvolvimento, Sudão, Sudeco, tudo isso é a união dos governos dos estados sem uma participação efetiva dos estados. Então, acho que agora a gente pode começar a ter um vislumbramentozinho de autogoverno pela fraqueza do presidente da República, uma maior associação entre os estados e uma relação um pouco menos desigual da União com os 26 estados e o Distrito Federal. Por que eu digo isso? Porque a União ela sempre teve uma presença muito forte, com exceção do estado de São Paulo, e talvez um pouco do estado de Minas, ali o estado do Rio, que são estados com maior PIB, muitos desses estados ficam na mão da União. E eu acho que, de certo modo, é uma possibilidade a gente começar a repensar a estruturação da Federação Brasileira. E eu acho que, nesse sentido, né, a tragédia Bolsonaro ela pode contribuir para que o Brasil ele encontre uma qualidade, quando eu falo qualidade federativa, é uma descentralização de núcleos do poder federativo, é uma aproximação maior do governo local com a sua população, uma compreensão do papel dos governos, dos governadores, dos prefeitos, isso no noticiário da mídia, isso que é a questão. A população ela começa a ver isso, a população não enxergar meramente o presidente como um símbolo nacional, mas também os governadores. Né? Eu falei isso numa palestra no ano passado, no Conistate, foi um congresso internacional que teve em Recife. Eu falei sobre isso, né? Que o deputado estadual ele não é menos importante que o deputado federal. O exercício político, o âmbito estadual, não é menos importante que o exercício político federal. Só são âmbitos diferentes. São exercícios diferentes em âmbitos que a Constituição determina diversos. Mas o vereador ele não é menos importante que o deputado federal. Ele tem um papel específico. E acho que talvez a gente consiga ter uma valorização das nossas instituições federativas depois dessa decidida bolsonarista que nos assola. Veja bem, hoje, e eu falo que eu, como estudante estudioso do federalismo, eu até acho isso muito bonito, ver a população confiando no governador e não confiando no presidente, tendo mais segurança no próprio governo do Estado do que na União. Isso eu nunca vi isso na minha vida. Mas você eu não pensei que fosse ver no Brasil. manifestação lá em São Paulo contra o Dória? Eu vi. Estava lotada. Não, estava lotada, mas era o pessoal que se aglutina. Assim. São Paulo é um estado de 40 milhões de habitantes. Então, assim, e ainda que seja muito difícil, mas assim, está tendo até um isolamento social maior do que eu pensava. Por mais que eu não goste de Dória por um monte de motivo, mas eu acho que o Dória está até conduzindo muito bem essa crise, enfim, dentro do que se propõe. Acho que ele ok, muita parte disso tem ele se construído como alternativa ao Bolsonaro. Né? E até politicamente, acho que ele tem feito isso de forma acertada, tanto ele quanto o Witzel, né? Pelos propósitos dele. Né? Mas, assim, tanto ele quanto o Witzel estão fazendo o papel de governador. E eu acho que essa galera bolsonarista que estava na rua, e aqui no Rio teve também manifestação. Mas essa galera bolsonarista que estava na rua, uma galera muito alucinada. Sim, sim. E que me faz pensar muita coisa sobre essa questão do nosso populismo, sabe? Talvez inclusive muitos aliados do Bolsonaro devem estar percebendo isso. O Caiado percebeu isso, né? Tomou aquela porrada lá em Goiás, que ele foi falar, foi vaiado, ficou puto. Ele estava falando, pô, esse pessoal é insuportável, né? Sim. Essa galera é completamente alucinada.
E é uma galera que vai, olha o contrassenso, né? Não tem a menor coerência. Eles vão para a rua porque vai dizer que o Dória não tem esse poder, que a Constituição Federal é que manda, que eles têm direito de ir e vir, que querem democracia e tal. Aí fazem manifestação para intervenção federal, fechamento do Congresso Nacional, do STF. É um negócio que não tem a mínima lógica do ponto de vista ideológico, quer dizer, não tem uma pauta. É tipo, vamos melar esse jogo aí, entendeu? Vamos sentar para tudo, e aí perde. Só que é muita gente. A questão é essa, que é muita gente. E essa galera que apoia o Bolsonaro, 30%. E quer dizer, é um bando de 30% da população hoje completamente alucinada, né? E para mim, com sérios problemas de caráter, porque para mim é caráter, né? Com relação ao que pensa sobre o destino do país, né? E toda a nossa história escravocrata, isso tudo se reproduzindo com esses discursos horrorosos, que eu estou protegendo o meu direito individual de ir e vir, mas, ao mesmo tempo, bandido bom, bandido morto. Né? Mas, ao mesmo tempo, bandido bom, bandido morto, que significa, nesses termos, o seguinte: é quem eu falo que é bandido. Né? Não é o Estado de Direito, não é um juiz que vai julgar. É o esquema da Idade Média mesmo. Né? Exato, exatamente. Inquisitorial. Eu espero que a gente saia dessa loucura coletiva, porque eu acho que a gente está vivendo um processo de loucura coletiva mesmo, sabe? Não tem racionalidade. Não tem racionalidade. O Bolsonaro não dá para ser analisado dentro de uma, sei lá, de qualquer interpretação racional do ponto de vista teórico, acadêmico. Não tem nenhum tipo de coerência, a não ser a implementação do caos, né? Implementação do caos, que eu acho que é o projeto, inclusive econômico dele, né? Eu tenho sustentado isso, que essa apologia ao vírus que ele faz, né? Porque ele está fazendo, na verdade, protegendo o vírus, né? Ele é a favor do vírus. Então, essa manifestação dele contra o isolamento e tal, além de ser uma política criminosa, do ponto de vista que eu acho que é uma política racista mesmo, tipo, eliminar os fracos, os velhos, que vai aliviar a Previdência, né? Então, vão matar os velhos, vão matar os pobres da favela, os pretos, os pobres, que na cabeça dele é tudo bandido, né? Então, vai aliviar. E de dentro do presídio, se tiver, então, epidemia dentro do presídio, para ele vai adorar. Eu acho que, no fundo, é isso que ele quer. No fundo, é isso, por isso que ele está fomentando o caos. Ontem, o governador de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o Zema, que é outro perturbado mental também, né? Desse Partido Novo, disse que o vírus tinha que viajar. Então, o que eles estão querendo é isso mesmo, que todo mundo tenha contato com o vírus, todo mundo seja contaminado e que sobrevivam os fortes. E é muito complicado, porque dá um certo medo, dá uma insegurança. E o que a gente tem visto é a atuação do STF no sentido de fazer cumprir as recomendações dos órgãos internacionais, da OMS. E isso me deixa aliviada, né? No certo sentido, me deixa aliviada. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai vendo também essas flexibilizações vindas das autoridades locais, aí a gente também começa a ficar mais preocupado, né? E aí você tem 2 ou 3 ali que estão resistindo,
Mas você tem outros que desestruturam qualquer possibilidade de uma coalizão entre governadores. Porque se tivesse uma coalizão, um consenso entre os governadores, todos os governadores estivessem assumindo essa posição, seria uma coisa, mas tá o pessoal querendo flexibilizar já. E a epidemia está crescendo, né? E o sistema de saúde bem perto ainda da coisa. Acho que a gente vai bater essa. Bom, hoje a gente deve bater 1.200 mortos, né? Mas se você pensar que, assim, 45 dias atrás, a gente estava contando casos suspeitos. Pois é. Hoje a gente mal conta mais os casos. A gente está contando mais os mortos. E a outra coisa também que eu fico pensando, né, que é a destruição do parque industrial brasileiro. Por que a gente importa isso? Por que a gente importa máscara? A gente não tem condição de produzir material médico? Como? Totalmente crucial. É essa política louca, né, do agronegócio, de exportar só soja e, né, produtos, quer dizer, e a gente não produz nada aqui. Então, essa é uma questão para a gente pensar em termos de soberania nacional mesmo, né? Exatamente. A gente perde totalmente a... Bom, Leonan, é isso. Foi muito legal o papo. Te agradeço. Eu agradeço o convite. Espero que a gente possa ter mais oportunidades, né? Faremos outros. Dia 25 estamos lá para falar de Kelsey, né? Vamos falar de Kelsey. Vamos anunciar aí o curso que a gente vai fazer. Kelsey sério, né? Meu livrinho aqui, para o pessoal ver. E aí eu aguardo aí a sua divulgação aí para a gente conversar dia 25 às 8 da noite, né? 25 às 8 da noite, é isso. Então a gente está divulgando aqui. Você que chegou até o final do vídeo, a gente vai fazer um curso. O Leonan vai dar aula sobre o livro dele, Levando o Kelsey a Sério, dia 25/4, às 20 horas. Matrícula a gente vai liberar lá na página da Codeme a partir de... Que dia é hoje? Hoje é domingo. A partir de terça-feira já vai estar liberado para matrícula, para inscrição, lá na página da Codeme, codeme.me, no Facebook, no YouTube também, codeme.me, e o nosso site, www.codeme.me. Valeu, galera. Beijo. Curte, dá uma curtida, se inscreve aí no canal e compartilha aí se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Até a próxima. Tchau. Até mais.